Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Zeropod. Hoje temos connosco o Bernardo Duarte, que tem um percurso bastante internacional. Ele fez mobilidade na China e, entretanto, foi fazer a tese na Suíça, onde está neste momento a trabalhar. Venham conhecer o percurso dele. Bom dia, Bernardo. Obrigado por ter aceitado o meu convite para vir aqui falar sobre o teu percurso. Vou-te pedir para começares por fazer um resumo cronológico do teu percurso, onde é que começaste, se fizeste Erasmus, onde é que foi, depois o que é que fizeste na tese e onde é que estás a trabalhar neste momento. Bom dia, Afonso. Obrigado pela esta oportunidade. Acho que é uma boa iniciativa para ajudar os estudantes mais novos. Eu iniciei o técnico, a Engenharia e Arquitetura Naval, mas tinha a ideia desde o início de querer ir para a Engenharia Aeroespacial. Basicamente, completei o primeiro ano em Engenharia e Arquitetura Naval e pronto. Candidatei-me para a mudança de curso internamente, a qual consegui, e pronto, concluí, depois mudei para a Aeroespacial e no terceiro ano, no quarto ano, desculpa, do primeiro semestre, ou seja, no final do terceiro ano candidatei-me para Erasmus, onde acabei por ir para a China no segundo semestre do quarto ano. Foi uma grande aventura, sem dúvida, ter ido para a China. Quando voltei da China, já no verão, antes de iniciar o quinto ano, surgiu uma oportunidade de estágio na Suíça, em Basileia, a qual me agradou muito, e eu então decidi, olha, vou-me candidatar, não perco nada, o não já é garantido, e decidi candidatar-me. Ainda antes de começar o semestre do quinto ano, o primeiro semestre, recebi a aceitação, e pronto, fiquei super contente. E quando acabei então o primeiro semestre do quinto ano, em fevereiro, rumei então à Suíça, e basicamente completei este ano, primeiro ano de estágio, e enquanto fazia o estágio também realizei a tese. Com a conclusão da tese e do estágio, passado um ano, a empresa convidou-me a ficar a trabalhar, e pronto, e então aqui estou eu, já quase com 2 anos aqui na Suíça, a trabalhar e pronto, tem sido um percurso assim muito contínuo, as coisas sempre surgiram umas atrás das outras, e basicamente foi tudo sempre muito natural, nunca cheguei a um momento em que, por exemplo, não sabia o que é que vou fazer agora. Mas, por exemplo, esqueci-me de referir, entretanto, antes de começar o quinto ano, fiz também um estágio na TAP, no departamento de motores, durante o início em setembro, durante o mês. Por exemplo, para esta oportunidade na TAP, tinha colegas que já iam fazer estágios e através deles basicamente também me questionei como é que eles tinham conseguido, o que é que tinham tido feito, e basicamente preparei um e-mail com uma candidatura espontânea a falar sobre a minha experiência, do que é que estava a estudar e que tinha interesse em ganhar mais experiência e ver como é que é a indústria na parte da manutenção de motores, e que tinha interesse em poder ajudar, por exemplo, na melhoria contínua, na parte desde que os motores entram até que saem da manutenção, e pronto, foi uma surpresa quando me aceitaram e tive a oportunidade de ir durante um mês para a TAP. Em relação... Vou interromper, mas eu perdi-me ali um bocadinho na cronologia quando tu disseste que foste para a China no segundo semestre do quarto ano, não é? Exatamente. E depois fizeste o estágio na TAP em setembro desse mesmo ano. Exatamente, ou seja, eu regressei da China em junho, se não me engano, já a chegar a julho, e depois basicamente iniciei no início de setembro. Ok. E foi nessa altura, foi nesse verão que tu fizeste a candidatura ou foi ainda na China com alguns meses de antecedência que preparaste essa candidatura espontânea? Não, ainda foi no verão, foi quando cheguei, já, olha, tenho agora tempo, quero ver se faço algum estágio também, ganhar alguma experiência,
e foi nesse tempo que eu tive. Na China estava na descoberta. Fantástico, mas não é muito comum, imagino eu, que se faça fazer um estágio em setembro, no mês de setembro. Isso era uma coisa natural? Os teus colegas que referiste que já tinham estado na TAP, ou que também fizeram um estágio na TAP, foi nessa altura também? A ideia era basicamente fazer em agosto, só que não tinha, a oportunidade que surgiu foi para setembro e eu decidi aceitar, não perdia nada e foi um risco correr ao ter ido e pronto, logo no setembro, no início das aulas, mas também como as aulas começavam só meio de setembro, as 2 primeiras semanas também não ia perder muito e sabia que também conseguia recuperar aquelas 2 semanas das aulas. Também foi por Claro, claro, aí. claro. A oportunidade surgiu e eu e o aceitei. estágio é mais importante, talvez, do que as 2 primeiras semanas de aulas, imagino eu. Sim, deu para ganhar umas luzes como é a indústria e o mundo do trabalho, sem dúvida, no departamento, na parte de engenharia, foi sem dúvida enriquecedor. Estás a ver? E a oportunidade que pronto, é onde neste momento estás a trabalhar, para a Suíça, foi para fazer um estágio, disseste. Em que altura é que foi essa candidatura? Foi também nesse verão? Exatamente, exatamente. Basicamente também, no, se não me engano, ou a candidatei-me ainda estava na China. Já não me recordo, porque já há algum tempo, mas foi nessa altura que basicamente surgiu um e-mail do Departamento de Engenharia Aeroespacial, do curso, onde pronto, vinha lá a oferta, e, e foi por volta dessa altura. Não sei se ainda estava na China ou se já foi quando regressei. Ah, não, mas eu candidatei-me já quando tinha chegado, porque recordo-me, estava no verão, tinha ido visitar uns amigos do Algarve e vinha basicamente no autocarro para cima para Lisboa a escrever a carta de motivação para fazer a aplicação. Por isso foi já depois, foi durante o verão que eu candidatei-me. E disseste também que te candidataste a um estágio, mas foi até onde acabaste de fazer a tese. Como é que foi essa? Ou seja, tu candidataste para um estágio que era de uma duração de 6 meses ou um ano? Isso eles davam a possibilidade, eles deram a possibilidade de escolher entre 6, 9 e 12 meses. Na altura eu pensei, refleti e pensei, 12 meses é bom porque acabando depois a tese ainda tenho mais tempo para ficar a trabalhar, a ganhar mais experiência e continuar o trabalho que tinha vindo a desenvolver. E então decidi embarcar num ano, porque acho que era um ano já é relevante, já é um ano é um bom período de experiência. E um ano a começar em janeiro, fevereiro, imagino. Exatamente, em meio de fevereiro há 2 anos. Exatamente. E como é que foi essa parte, essa combinação de estágio com tese? Porque tu candidataste para o estágio não era para fazer a tese, mas acabaste por fazer a tese nos primeiros 6 meses do estágio. Como é que foi isso? Foi em articulação com a empresa? Tu logo desde o início disseste, olha, eu gostava de fazer a tese? Exatamente, correto, certo. E basicamente a oferta do estágio era só para estágio, só como pronto, ia iniciar o segundo semestre do quinto ano que tinha que fazer a tese. Basicamente, quando fui aceite, aliás, antes de falar, antes, logo na entrevista, falei se o caso fosse aceito, se havia a possibilidade de fazer a tese ao mesmo tempo que fazia o estágio, e na altura disseram-me que sim, e eu fiquei super contente. E quando recebi a aceitação, pronto, já sabia que vinha para a Suíça fazer também a tese, o estágio. Em relação à dinâmica de fazer estágio e tese, foi um ano bastante desafiante, onde basicamente fazia as minhas 8 horas e meia de trabalho durante o dia e depois a gente chegava a casa e ainda ia ter que fazer a tese, ainda escrever, mas como a tese estava relacionada com o trabalho que estava a desenvolver, acabava por estar ali 8 horas focado no trabalho, mas que depois usava para na tese. Mas pronto, tinha que ainda ter o trabalho de chegar a casa e ainda ir trabalhar um bocado. Mas pronto, foi um ano, foi desafiante e passado com sucesso e pronto, só traz alegria, pronto, ver como é que é a raça de um aluno do técnico que consegue sempre superar as dificuldades e os desafios. Pá, desde já parabéns, isso aí é fantástico, fazer 8 horas e meia de trabalho e depois ainda ir escrever a tese, não é para todos. E como é que na altura, portanto, tu disseste que na entrevista já sabias que ias fazer a tese, ou seja, perguntaste-lhes, eles disseram que sim, queria essa possibilidade, tudo bem, ótimo, fantástico. Mas tiveste de arranjar também um orientador no técnico
te aceitasse a tese? Como é que foi o tema? Foi só quando chegaste lá ou já tinhas pré-programado qual é que ia ser o tema? Como é que foi essa dinâmica? Ok. Sim, está certo. Eu basicamente, quando soube que ia para lá, tive que arranjar um orientador. E dado que o tema da tese era ir trabalhar no departamento de engenharia mecânica na parte de instalação de antenas, na estrutura primária do avião, o nome que me veio à cabeça foi o professor Ashdal Suman, de estruturas, e basicamente abordei-o e com o intuito expliquei-lhe a situação e ele aceitou ser o meu orientador. E pronto, em relação ao tema, nós tivemos uma reunião e onde discutimos que temas é que poderiam ser abordados em relação às antenas e pronto, basicamente decidimos que seria, o meu tema foi basicamente a ilustração de que é o ciclo completo de uma modificação grande na estrutura primária do avião, neste caso na instalação de cabo de antenas em várias airframes, desde Boeings, família de Boeing 737, 777 até Airbus, todo o tipo de aviões. Pronto, basicamente eu então falei com o professor, ele aceitou e depois foi um bocado ir à descoberta. Eu sabia que o meu tema era este sobre as antenas, eu depois basicamente tive que decidir por mim próprio o que é que queria fazer, se queria fazer uma análise estática, uma análise dinâmica em relação à estrutura que eu estava a desenvolver no departamento. Basicamente acabei por fazer uma otimização, pronto, basicamente mostrar que poderia ser ainda reduzido mais o peso, que é um parâmetro essencial na aviação, tentar sempre reduzir ao máximo, otimizar o peso de qualquer modificação ou qualquer componente que estamos a introduzir no avião. E basicamente a minha tese acabou por ser por aí, uma parametrização, em tentar otimizar a redução da instalação que estávamos a desenvolver. Super interessante essa forma como foi essa ligação e esse dinamismo, assim, tudo mais ou menos ia acontecendo umas coisas atrás das outras. E pelo que percebi, tu disseste essa reunião que fizeste com o professor Asfalto Sulman e com a empresa, foi ainda antes de teres ido para lá ou quando já lá estavas, quando já tinhas chegado e já sabias o que é que ias trabalhar? Na altura, não, na altura foi só mesmo eu interagir com o professor e eu interagir com a empresa, mas depois lá quando cheguei e quando já estava com algum tempo de adaptação da empresa, assim tivemos a primeira reunião, basicamente a estratégia foi primeiro eu conhecer bem a empresa, conhecer os processos e então depois já de conhecer, conseguir então estabelecer prazos e estratégia para concluir com sucesso a tese. E basicamente o primeiro encontro com o orientador e a empresa já foi posterior, já eu estava lá e pronto, foi giro porque o meu orientador na empresa também conhecia o professor Arceval Suman, porque basicamente ele também tinha estudado no técnico e foi através dele que surgiu a oportunidade, porque pronto, ele viu uma oportunidade aqui, ele estando na empresa, sabia que podia trazer estagiários do técnico, e foi por ele, através do ponto de ligação desta oferta, que ele tinha estudado antes de mim 10 anos no técnico, o que acabou por ser uma coisa bastante interessante. Bom, e essa oportunidade, como se bem me tinhas dito, foi um e-mail que foi enviado pelo Departamento de Engenharia Aeroespacial para todos os alunos da Aeroespacial do técnico, é isso? Exatamente. Às vezes, isso é importante notar, porque às vezes o pessoal, principalmente a malta mais nova, tem aquela tendência de ignorar um bocado os mails do técnico e mandar tudo para o spam, e às vezes vêm oportunidades muito interessantes que vale a pena considerar, não é? Exatamente, sem dúvida, acho que sim, e nunca descartar uma oportunidade, acho que devemos sempre candidatar tudo o que nós gostemos minimamente, acho que devemos de tentar, o não já é garantido, e pronto, e acho que é ir sempre atrás daquilo que nós gostamos e nunca desistir, nunca esperar que as oportunidades caiam aos nossos pés, mas sim correr atrás delas e tentar sempre distinguirmos de alguma forma, estás a ver? Por projetos, por esta iniciativa, por exemplo, acho que é bastante interessante. Acho que nos devemos sempre, de alguma forma, distinguir, porque acho que qualquer aluno que sai do técnico está mais que habilitado em trabalhar em qualquer empresa. Agora, como é que uma empresa vai escolher alguém? Quando são todos bons trabalhadores, fizeram o técnico, tem que haver mais algo, estás a ver? Seja projetos extracurriculares, participarem na Aerotech, na Fórmula Student, estar na organização do núcleo de estudantes,
todo o tipo de que sejam atividades extracurriculares trazem sempre algo diferente que nos acabam por distinguir e as empresas acabam sempre por indiretamente ir buscar características a nós destas pequenas atividades, porque em relação ao tempo, trabalho e conhecimento eles sabem que somos todos capazes, porque fazer 5 anos de técnico e conseguir já mostra muito, estás a ver? Isto é curioso, Eles, isso que estás a dizer. Eu gostava de te perguntar, porque a última vez, quando falei com o Henrique Costa, depois a falar em offline com ele, falámos sobre a questão das médias e como é que achávamos que isso era importante ou não, depois nas candidaturas e para a maioria das empresas. Como é que tu vês isso? Achas que isso é um fator importante ou aqueles fatores que agora estavas a destacar, como coisas que te diferenciam e coisas diferentes que fazes, achas que têm mais importância? eu diria que, pronto, para certos trabalhos que são muito especializados, às vezes as empresas têm uma pesquisa mais detalhada, vão à procura de algo certo e aí procuram se calhar os estudantes com melhor média e assim. Mas acho que em geral qualquer empresa sabe que um aluno que faz o técnico tem capacidades está mais que habilitado a trabalhar na empresa. A questão é, pronto, acho que é muito, bastante, diria que 60% é mais importante o que distingue do que propriamente a média, porque mais ou menos tu conseguiste passar, adquiriste os conhecimentos, podes não saber tudo, e mesmo acredito que a malta que teve uma média, a que o tempo acabe-se por esquecer e tem que ir sempre, o que é mais importante é saberes que existe esse conhecimento e saber onde ir pesquisá-lo e se aparecer um problema tu souberes resolvê-lo, estás a ver? E tu tens as bases para isso, tens os manuais, sabes onde ir pesquisar e pronto, basicamente o engenheiro é, acima de tudo, é saber pensar, estás a ver? É, exatamente. Tendo um problema, saber pensar, saber desdobrá-lo em pequenos problemas e ir resolvendo, tornar uma coisa que é complexa em coisas simples e tudo aí conseguir solucionar o problema. E por isso, sem dúvida, acho que é as coisas que distinguem e, obviamente, a média, mas diria que é mais as coisas que distinguem. Acho que uma pessoa deve ir por aí. Teres um currículo bom que te diferencie, mostre diferentes projetos onde trabalhaste. Basicamente, tudo aquilo que te distingue acho que é importante. Basicamente, se tiveres aos olhos de uma empresa, põe-te nos olhos da empresa. Acho que uma coisa importante é fazer esse tipo de trabalho. Se tu fosse o recrutador, o que é que eu gostava de ver? O que é que eu procuro? O que é que ia sobressair para ser, olha, este a pessoa que eu quero na minha empresa? É mais por aí, é fazer essa reflexão e ver, pôr no lugar dos recrutadores. Acho que é um bocado por É aí. um conselho muito interessante, porque muitas vezes eu acho que há aquela, pronto, há aquela ideia, aquela busca de tentar ter as melhores notas, que isso traduz aquilo que foi o conhecimento adquirido por aí fora, mas às vezes acho que às vezes há pessoal que fica um bocado obcecado com essa, pronto, com a procura das melhores notas possíveis e acaba por esquecer um pouco todos esses fatores do desenvolvimento também importantes que, se calhar, em Uhum. alguns casos até são bastante mais importantes do que propriamente uma nota mais alta numa determinada cadeira. Diria que sem dúvida, acho que sim. A Aerotech é um núcleo espetacular, onde adorei participar no desenvolvimento do AV e aprecio bastante a parte dos outros projetos, o RED, por exemplo, agora acho que foi uma grande iniciativa. Isso tudo só traz mais valias para todos quem participam, porque saem com umas habilidades na parte mesmo de fazer, saber como se fazer, as coisas de pôr mãos à obra, é muito importante no mundo da engenharia. Teres a noção de como é que é para fazer as coisas. E pronto, e basicamente basear tudo isso nos conhecimentos teóricos que nós ganhamos nas aulas é muito importante e acho que, sem dúvida, é das coisas mais importantes e dão-te uma bagagem muito boa quando sais e vais para uma empresa. Estás a ver? Sem Uhum. dúvida. Olha, Bernardo, acho que é uma ótima forma de terminarmos com todos estes conselhos e todas estas coisas que consideras importantes e que achas que te influenciaram no teu percurso. E agradeço imenso a tua disponibilidade e nos teres mostrado aqui um percurso bastante diferente, diria eu, não é? E boa sorte agora na Suíça, que continua a correr bem. Obrigado, Afonso. Obrigado eu por esta oportunidade e boa sorte, continuação de estas entrevistas, que sem dúvida é uma iniciativa, uma mais-valia para todos nós, para a comunidade estudante. Obrigado. Força!